Olá, aluno, olá, aluna. Vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Nós vamos falar sobre os vulcões, né? E aí nós temos a seguinte situação, né? Que imagem você cria em sua mente quando você lê essa descrição? Por exemplo, toneladas de rochas derretidas com temperaturas superiores a 1000 graus Celsius e nuvens de poeira e cinzas que se espalham pela atmosfera. O que vem à mente de vocês, né? Isso não se trata de um cenário de ficção científica, é óbvio, e sim de um vulcão em erupção, que é esta imagem aí que a gente está vendo nessa tela agora. Aí é uma nuvem, tá? Olha só, a nuvem que se espalhou de uma fumaça formada da erupção aí do vulcão que ocorreu no Chile em 2011. Essa quantidade de fumaça foi tão grande que impediu o tráfego aéreo na América do Sul por vários dias. Para vocês terem uma ideia, isso aconteceu no Chile e essa poeira, essa fuligem aí, né, acabou chegando até ali o litoral de Santa Catarina. Na época teve noticiários falando que tinha pó, né, que é vulcânicas, para vocês terem uma ideia. Então, para entender o que acontece nos vulcões, né, imagine a seguinte situação. Uma pessoa sacode uma garrafa de refrigerante fechada, em seguida ela abre essa garrafa repentinamente e você já sabe o que vai acontecer, né? Vai espirrar refrigerante para tudo quanto é lado. A pressão do gás fará o líquido espirrar através da abertura da garrafa, né? E quanto maior for a pressão dentro da garrafa, maior será o quê? A força com que o líquido irá transbordar. Também isso a gente consegue perceber, por exemplo, quem acompanha a corrida de Fórmula 1, né? Sempre no final da corrida, o vencedor, ele estoura lá um espumante e aí ele começa a jogar espumante para todo mundo. É isso que acontece. Então vamos lá. Os vulcões podem se originar de várias formas, muitos surgem das bordas das placas tectônicas, por exemplo, né? Um choque entre duas placas pode provocar o derretimento da parte de uma delas, formando grandes reservatórios subterrâneos de gases e de magma, né, que ficam submetidos ao quê? A altas pressões. Se a gente observar essa imagem, nós temos aqui então, tá? Duas placas tectônicas, esta aqui, ó, aqui tem a divisa, ó, tá? Aqui nós temos uma placa e aqui nós temos outra, com movimentos que levam o que, ó? Esse movimento para baixo, este movimento para baixo, e aqui, ó, nós temos o que? Um vulcão. Então, na linha reta desse vulcão, olha aqui, ó, nós temos, né, a questão do magma, e ele pode ser pressionado para a superfície ali onde tem um vulcão. Então, esse é um esquema da formação de um vulcão. O vulcão e as placas estão representadas em cortes, né? Ou seja, nós estamos vendo ela em um único sentido. E é só para ter uma noção do que pode acontecer. Tá? Então, essa é o que essa imagem nos está nos dizendo. Mas aí eu pergunto para vocês, o que é magma? Vocês lembram o que era isso? Magma, então olha só, melhor visualizando aqui, ó. Sobre a crosta terrestre, a porção superior do manto é formada por rochas derretidas, né, que é o magma. Então, se a gente olhar aqui, ó, o reservatório de magma aqui embaixo, tá? O magma pode subir até perto da superfície e, ao entrar em contato com a água subterrânea, provocar o quê? A formação de vapor, porque vai esquentar. Se a pressão aumentar muito, né, o vapor acaba rompendo a superfície e então o magma é liberado, ou seja, ele consegue o quê? Expelir. Toda vez que eu tenho a erupção, gente, é importante dizer que na grande maioria das vezes eu vou ter aqui uma explosão, né, de vapores e cinzas e pedras, e depois o magma, sim, vai escorrer, tá, lentamente, que é o que aparece nessa imagem, ó, o magma, né, escorrendo. Depois de expelido, né, do vulcão, o magma passa a ser chamado de lava. A temperatura da lava varia de 700 a 1200 graus Celsius, para vocês terem uma ideia.
Além da lava e cinzas, o vulcão então expele vapor de água e outros gases, como gás carbônico e gás de enxofre. Os vulcões também participam da formação de rochas do planeta. Nós vimos lá nos primeiros bate-papos que a gente fez, nós falamos de rochas magmáticas, né? E explica aí a origem desse tipo da onde que vem essas rochas magmáticas, que vem justamente do magma, que pode se resfriar dentro da Terra ou fora da Terra, né? Acima da Terra. Perfeito? Então, ao resfriar, a lava transforma-se em rocha ígnea ou magmática, e com o passar do tempo e a ocorrência dos processos de erosão e intemperismo, as rochas magmáticas dão origem a solos ricos e férteis, já que as lavas e as cinzas são ricas em substâncias que servem de adubo para as plantas. Este é um dos motivos pelos quais se formam cidades em volta dos vulcões, apesar de não ser tão seguro, né? E para a gente poder finalizar, vamos falar sobre os efeitos das erupções vulcânicas de forma breve, contudo, é importante a gente falar sobre isso. A lava expelida pelos vulcões pode causar um rastro de destruição por onde passa, matando plantas, animais e micro-organismos. Mas as cinzas vulcânicas se espalham por milhares de quilômetros quadrados, dando o quê? Uma fertilidade ao solo. Os efeitos das erupções podem ainda alterar o quê? O clima global, porque liberam gases que favoreçam o aumento do efeito estufa, como o gás carbônico, e além disso, né, dependendo do tamanho da erupção e da quantidade de material liberado, as partículas jogadas na atmosfera podem impedir a passagem dos raios do Sol, formando uma sombra e impedindo que o calor chegue à superfície. Ok? Estima-se que, por causa de suas características, as erupções vulcânicas tenham influenciado muito a dinâmica de certas civilizações, como a do Antigo Egito, né, para realizar o plantio e colheita de alimentos e outros produtos. Os egípcios dependiam das cheias do rio Nilo. O rio enchia quando chovia em grande quantidade, né, no leste da África, e nos anos afetados por erupções vulcânicas. No entanto, as alterações climáticas prejudicavam a cheia do rio, o que trazia o quê? Impactos enormes para toda a sociedade. Tá? Isso é uma curiosidade aí do período da civilização egípcia, mas queria aproveitar a oportunidade também e deixar aqui uma indicação de um filme que fala sobre os vulcões, que fala sobre as características que o planeta vai demonstrando antes de uma erupção, né, propriamente dita, que se chama O Inferno de Dante, tá? Recomendo, vale a pena ver, para você entender um pouquinho mais aí sobre este tema, ok? Fico por aqui e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade.